Estamos na Tua presença, Pai, nesse momento. Oh Deus, fala conosco. Usa, Pai, Teu servo, não, Deus, o que nós queremos ouvir, mas sim, Pai, o que nós precisamos, Pai. Usa o Teu servo como o Senhor nunca usou, que ele seja, Pai, não ele falando, que o Senhor seja o Senhor falando na boca dele. Pai, usa Teu servo nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Há 2 domingos atrás, a minha família não pôde estar presente junto com os irmãos porque pegamos uma virose braba. Ficamos muito mal, mas aprove a Deus que hoje nós estamos aqui ainda se recuperando para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes? Pode dizer amém? Glória a Deus. Eu estou tentando pegar o costume de pregar com pedestral. Eu fico mais tranquilo para poder falar aquilo que eu escrevi. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, tentar introduzir ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quem encontrou o texto, diga amém. Vai cair aqui, divino. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar certo, não, hein? Esse bicho aqui tá muito crente, não. Onde é que você, pastor? O divino nasceu aí, varão. O divino tá novinho lá, pastor. Tá escondendo de nós, ó. Glória a Deus. Está escrito assim, irmão: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, deixa assim, ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Podei vos assentar. Glorificando a Deus. Queridos, o texto a qual nós acabamos de ler, ele é um texto e uma história muito conhecida por toda a igreja. Quem nunca ouviu falar de Saulo de Tarso? Para que eu chegue no capítulo 9, eu queria tentar expressar o coração dos irmãos um pouco a respeito da vida de Saulo. Saulo, ele nasceu em Tarso da Cilícia, mas quando criança ele viveu no meio da cultura grega. Os gregos foram um dos povos mais importantes na antiguidade. Influenciou o Ocidente, desenvolveram formas e filosofias, políticas, arte, esportes que são utilizados até o dia de hoje. Paulo, ele cresce no meio de um povo muito inteligente. Ele cresce no meio de um povo avançado. Vale a pena ressaltar que os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de uma divindade, eles acreditavam em vários deuses. E Saulo, ele cresce no meio dessa cultura, um povo inteligentíssimo,
um povo que acreditava em vários deuses. E em Filipenses, no capítulo de número 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que ele foi circuncidado ao 8º dia de vida, e ele era pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, mas quanto à lei ele era fariseu. O sangue hebreu corria nas veias de Saulo de Tarso. Mas quanto à lei, agora vai dar certo, mas quanto à lei, ele era um fariseu. E o que é um fariseu? O fariseísmo é uma seita, irmãos, que eles eram separados das demais classes. Eles acreditavam e eles eram devotos à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia. No que era referente à lei, os fariseus eles defendiam com a sua vida e eles queriam apregoar a sua forma de viver aos demais povos judeus e aqueles que não se enquadravam ao seu conhecimento, à sua lei. Esses estavam sem salvação, sem direito de salvação. Quanto à lei, ele era um fariseu. E quanto ao zelo da lei, ele se tornou um perseguidor da igreja. Saulo, ele tinha tanto zelo pelo fariseísmo que ele começou a perseguir a igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele se tornava irrepreensível. Ninguém achava erros em Saulo, porque Saulo ele estava se preparando para algo grande. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que no judaísmo, Saulo superava a maioria dos judeus da sua idade e ele era extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados, ou seja, quando adolescente, quando jovem, Saulo, ele era o mais inteligente da classe, ele se superava, não tinha ninguém mais inteligente, irmã Janine, do que Saulo, porque Saulo, ele estava se dedicando ao máximo ao fariseísmo, ao judaísmo, que desde a sua infância não se achava igual a Saulo de Tarso, trazendo para os nossos dias de hoje. Vocês já observaram que no país da China, as suas crianças, os seus adolescentes, eles estão sendo preparados desde criança para o trabalho árduo, para o trabalho pesado. Aquelas crianças, elas são preparadas desde meninos para quando crescerem, serem pessoas bem-sucedidas na sociedade. E nossos filhos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aplicando no coração dos nossos filhos? Porque Salomão, ele diz, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie do caminho do Senhor. Saulo aqui, quando criança, adolescente, jovem, ele estava sendo preparado, ele estava sendo trabalhado para galgar uma certa posição. E aos dias que nós estamos vivendo, a maioria dos nossos filhos, quando criança, não saem da frente de um tablet, não saem da frente de um smartphone, não saem da frente de uma televisão. E observa, quando você fala não para o menino, ele quer te bater, ele quer te encarar. Isso não tem nem tamanho de gente, mas ele quer de toda forma
agradar os seus próprios desejos, nós temos que aplicar no coração dos nossos filhos, ainda quando criança, a palavra do Senhor. Introduza a leitura de livros, introduza a leitura da palavra, introduza a oração, introduza a obediência aos seus filhos, para que quando ele crescer, ele não vai te dar trabalho algum. E se der, você não tem culpa nesse negócio, porque você ensinou bem o seu filho, porque você não deixou o seu filho ser um menino ou uma menina mimada. Você ensinou o caminho em que ele devia seguir. E eu quero profetizar que no meio dessa geração vazia, o seu filho vai ser cheio da presença de Deus. No meio de uma geração corrompida, os seus filhos vão dar testemunhos por onde passar, porque a luz do Evangelho e a presença do Espírito Santo vai brilhar aonde quer que eles colocarem a planta dos pés dele. Quem concorda com esta palavra, levante uma das suas mãos e diga glória a Deus. Então Saulo, ele estuda também aos pés de um rabino muito importante da época, que os estudiosos da Bíblia conhecem, Gamaliel. Gamaliel, ele era um líder da seita judaica. Isso, ele era um líder do alto escalão. E Saulo estava aos pés de Gamaliel por 5 anos. Saulo buscou conhecimento aos pés desse homem. Por 5 anos, Saulo buscou aprender, a extrair daquilo que Gamaliel tinha para a sua vida. Porque Saulo se preparava para ser um líder da maior seita rabínica que já existia. Observa que Saulo também, ele falava 3 idiomas, ou seja, Paulo, ele era trilíngue. Paulo falava o grego, Paulo falava o hebraico e Paulo falava o aramaico. Então, ele estava se preparando para viver algo grande. Os seus filhos, os nossos filhos, nós precisamos, já que estamos nesse país, nós precisamos extrair o máximo de conhecimento que esse país possa dar aos nossos filhos, para no dia em que voltarmos para casa, seu filho ser uma pessoa bem-sucedida no trabalho, seu filho ser uma pessoa bem-sucedida na sociedade. Saulo então, estava no caminho certo, porque ele acreditava que o que ele estava fazendo diante de Deus era a coisa certa. Mas um certo dia, Saulo, ele se depara com uma cena a qual o pastor fez uso da leitura oficial. Um certo diácono chamado Estevão decidiu pregar para os principais da sociedade, decidiu pregar para os sacerdotes, e a mensagem foi cristocêntrica. A mensagem foi: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E aqueles que vocês crucificaram era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas eles, como fariseus, não acreditavam que Jesus era o Cristo escolhido para vir a essa terra, perdoar nossos pecados. Eles não acreditavam. Por isso, eles decidiram apedrejar o jovem Estevão. Eles decidiram apedrejar o pregador que teve coragem e ousadia de pregar a verdade. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz
que aqueles que apedrejavam Estevão tiraram as suas capas, lançaram aos chãos, e Saulo consentiu com aquele apedrejamento. O que Saulo faz? Saulo vai, recolhe capa por capa daqueles que estavam apedrejando Estevão e segura em seus braços. Após a morte do jovem Estevão, a Bíblia diz que o coração de Saulo se enfurece. E Saulo agora vai até o principal dos sacerdotes e lhe pede carta para perseguir a igreja. E ele pede autoridade para que aonde ele chegasse e encontrasse alguém da seita, alguém que cria, alguém que acreditava que Jesus era o Filho de Deus, alguém que seguia os caminhos do Senhor, por ele seriam presos e até levado à morte. Saulo recebe essa ordem, Saulo recebe essa autoridade. E agora, com aqueles que estavam com ele, Paulo segue a caminho de uma cidade chamada Damasco. E Paulo, antes de chegar em Damasco, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 22, o horário era de meio-dia. O horário de meio-dia, naquela época, o sol era escaldante, o mais forte do horário. E Saulo agora, antes de entrar em Damasco, o texto sagrado diz que uma luz muito forte cerca Saulo e os seus amigos. Quando esta luz, esse resplendor, cerca Saulo, o texto diz que ele cai por terra, caindo por terra, no chão. A Bíblia diz que Saulo escuta uma voz, e a voz era essa: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Com quem estava dizendo? Saulo não estava perseguindo aquele que ele estava ouvindo a voz, mas Saulo estava perseguindo aqueles que acreditavam na voz que Saulo estava ouvindo. É mais ou menos assim, enquanto o mundo está nos perseguindo, a igreja, o mundo não persegue a igreja, mas o mundo persegue o dono da igreja. Saulo, ao perguntar: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor se revela no versículo de número 5, dizendo: eu sou. Mesmo com quem estava dizendo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Isso, mesmo com quem estava dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e eu também sou a vida. Eu sou o primeiro, eu sou o único e eu sou o derradeiro. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Eu trago uma palavra profética de Deus ao coração daqueles que estão me ouvindo, ainda que na sua juventude, na sua adolescência. Eu quero vos dizer: vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena pregar a palavra de Cristo, vale a pena anunciar o evangelho sem curva, vale a pena pregar o evangelho da forma que ela é, que ele é, que enquanto o mundo está perseguindo a igreja, o dono da igreja está cuidando dela na face da terra. Observa que este homem, perseguidor da igreja, ao ter um encontro com o dono da igreja, agora ele passa a ser subordinado ao dono da igreja. E ele pergunta em terra: quem é o Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas se levanta, Saulo, vai à cidade, na rua chamada direita, entra na casa de Judas. E ali Saulo vai. E Saulo esteve por 3 dias sem comer e sem beber. E o Senhor fala
com um servo que ele tinha na cidade de Damasco, chamado Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz para Ananias: Ananias, eu quero que você se levanta, vai à rua chamada direita, entra na casa de Judas, porque ali tem um homem, Ananias, chamado Saulo. E em visão, o Senhor mostra para Saulo que um homem chamado Ananias ia chegar aonde ele estava, iria orar por ele e ele ia voltar a ter visão. Mas antes deste acontecimento, observa o que a Bíblia diz no verso 11, que enquanto Saulo teve a visão, que Ananias ia chegar aonde ele estava, Saulo, ele estava orando. Saulo, ele estava conversando com Deus, porque a oração é isso, diálogo, troca de ideia, conversa com o Pai. Saulo estava orando. Eu abro um parênteses aqui para dizer que Deus, ele não separa ninguém para a sua obra que não tem compromisso com a oração. O homem pode separar pessoas despreparadas. O homem pode separar pessoas que não oram, que não consagram, que não têm compromisso com a palavra. Mas o Senhor é diferente. Ele separa Saulo, e Saulo, ele já se encontra orando no propósito, porque eu aprendo que homens e mulheres que têm compromisso com a oração conhecem o céu pelo lado de dentro, e o extraordinário de Deus acontece na terra. Mas quando Ananias, ele reprime a ordem do Senhor, dizendo: Senhor, mas esse homem prejudicou a igreja em Jerusalém, ele era um grande perseguidor da igreja. Tem certeza, Senhor, que é esse homem que o Senhor escolheu, que é esse homem com quem o Senhor erra de endereço, que é esse homem que o Senhor separou para uma obra? O Senhor fala: vai, Ananias, porque para vocês ele pode ser pedra de tropeço, mas para mim ele é um vaso valoroso. Para vocês ele pode ser um perseguidor da igreja, mas para mim ele é um homem escolhido para anunciar o meu evangelho para reis, para gentios, para príncipes, para homens e mulheres grandes da sociedade. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está preparando. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está te forjando para pregar para pessoas grandes nessa terra. Deus vai te levar aonde você não imagina, meu santo. Deus vai te usar de uma forma que você não espera. Deus está te capacitando para algo grande. Agora eu quero saber quem recebe esta palavra. Levante uma das tuas mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Urabacalavaxandarábia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse momento. Era pedra de tropeço para Ananias, mas para Deus era alguém separado, alguém selecionado. E tem mais, Saulo não foi separado em Atos 9, não. A Bíblia diz que Saulo foi separado desde o ventre da sua mãe. Saulo só estava com pessoas erradas. E aqui a gente quebra aquele paradigma que diz que Deus, ele não escolhe pessoas preparadas, que Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus, ele escolhe sim pessoas capacitadas, senão não tinha escolhido Saulo. Mas Deus é um Deus também que pega aquele que não é capacitado, arranca do monturo, do charco de lodo e coloca para se assentar entre os príncipes na sua casa.
Esse é o Deus a qual nós servimos. Mas eu quero te dizer, se você quer ser usado, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, quanto na pregação, quanto no louvor, quanto no evangelismo, você precisa se preparar. Você precisa se preparar, porque o que Deus tem para fazer através de você é grande. E Deus está dizendo, eu estou preparado, eu estou pronto. E você, como está na minha presença? Ananias obedece à voz de Deus, impõe as mãos sobre Saulo. Saulo volta a ter visão. Mas o que acontece aqui no verso de número 16? O Senhor falando para Ananias me chama muito a atenção, que o Senhor diz, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é conto de fada. Eu me preocupo muito quando eu vejo pessoas correndo atrás de ministério, quando eu vejo pessoas correndo atrás de cargos dentro da igreja. Porque quem corre atrás de ministério, quem luta por ele, quem corre atrás de cargos não entendeu ainda a seriedade que é o evangelho. Porque quem entende o que é evangelho corre ao lado oposto. Porque isso daqui, irmãos, é lágrimas. Isso daqui é perseguição. Isso aqui é amar quem te persegue. Isso daqui, irmãos, não é fácil, não é brincadeira. É sofrimento. Então, se você quer mesmo esse chamado de Deus na sua vida, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um instrumento pelo Senhor, se prepara, porque você vai sofrer. Se prepara, porque você vai ser perseguido, caluniado, deixado para trás. Isso tudo é marcas de um escolhido por Deus. Mas em meio a tantas provas e perseguições que um escolhido pode passar, o mais importante de tudo aqui é que o Senhor sempre diz, eu estou contigo. Então quer dizer, se eu estou no vale, o Senhor está contigo. Se você está passando por provas, o Senhor está contigo. Se a porta está fechada, está. Mas o Senhor está contigo. Está passando pelo leito da enfermidade, que crente escolhido, chamado, passa por isso, mas o Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então quer dizer que uma pessoa escolhida, chamada por Deus, também passa por dificuldades, também passa por provações. Após Saulo voltar a ver, a Bíblia diz que Ananias ora por Saulo. Imediatamente ele é cheio do Espírito Santo. Após isso, Saulo olha para Ananias, irmã Nélis, e diz assim, Ananias, desejo ser batizado. Quero descer às águas. Porque uma pessoa, quando verdadeiramente tem um encontro com Deus, é assim, deseja o batismo com o Espírito Santo, deseja descer às águas para participar do corpo e do sangue de Cristo, para morar nos céus. Nós estamos enfrentando uma época em que tem muita gente querendo servir a Deus da forma que ela quer e da forma que ela pensa que é, não é assim. Igrejas têm norma, têm regra e foi feito para ser seguida. E a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Aleluia. Então nós devemos sim ter amor, acolher, mas não se submeter à causa de pessoas que não querem viver uma vida pautada no Evangelho. Aleluia. E esse homem aqui, após ter um encontro com o
Senhor, descer as águas, ser batizado com o Espírito Santo, sai pelas ruas de Jerusalém, anunciando que Cristo é o Senhor, anunciando que Cristo salva. E a Bíblia diz que ele confundia a mente dos judeus, porque ele estava ali para perseguir, prender os crentes, maltratar os crentes. Agora ele abraça a causa do Evangelho e está pregando que Cristo é o único que tem poder para libertar e salvar. O desejo de mostrar o caminho da verdade foi maior no coração de Paulo. Mas a Bíblia diz que antes desse homem dá um grande pontapé no seu ministério, do versículo 20 ao versículo 21 ao 22, passa-se 3 anos. 3 anos que Paulo esteve se preparando, que diz em Gálatas 1,18, passei 3 anos no deserto da Arábia, se preparando para o ministério. Então não funciona que nem Paulo pensava, eu aceito Jesus, já começo a pregar, sou conhecido. Não, Paulo vai para o anonimato primeiro. E durante 3 anos no anonimato, Paulo está se preparando, estudando os pergaminhos, estudando a palavra, fluindo a sua fé, se preparando para tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Mas olha o currículo desse homem. De criança, vinha se preparando em tudo que é lei. E depois que aceita Jesus, ainda tem que voltar para o seminário de Cristo no deserto. Então quer dizer que evangelho é isso aí, é deserto mesmo. Às vezes muita gente quer começar a pregar em um altar, em uma igreja cheia de pessoas. Eu me recordo quando eu dei início ao meu ministério, eu pregava nas ruas de Campos de Julho, no Mato Grosso. Nós saíamos da EBD, da escola bíblica, o Oswaldo passava a mão na sua caixa de som, a gente parava em frente aos bares de prostituição e ali a gente anunciava Cristo com ousadia. E eu te digo com certeza, a melhor parte da minha vida, a melhor parte do meu ministério eu passei quando eu pregava nas ruas, porque ali eu era crente de verdade. Pregar aqui é muito fácil. Eu quero ver anunciar Cristo lá fora. Pregar aqui em 4 paredes para um conjunto de jovens, quando canta o céu desce o círculo de oração, é muito fácil. Agora eu quero ver a gente pregar lá fora com o mundo lendo o nosso testemunho. E Saulo dá esse testemunho aqui, pastor Sérgio. Vai para o deserto se preparar. Mas quando ele volta, depois de 3 anos, ele volta para Damasco, ele tenta influenciar no meio da igreja. Os discípulos não aceitaram a Saulo. Se põe sobre os pés que eu vou encerrar agora. Os discípulos não acreditaram em Saulo. Os discípulos não receberam Paulo no meio da igreja. E Paulo estava certo que a igreja ia abraçar a sua causa. Ele estava certo de que os apóstolos iriam recebê-lo fervorosamente, porque ele estava fazendo o que era certo, irmão Nelis. Mas foi ao contrário. Os apóstolos não acreditaram em Paulo. Viraram as costas para ele. Mas mesmo assim, Paulo não desistiu. Continuou pregando a palavra. Aonde Deus levanta Barnabé, abraça a causa de Paulo e pega Paulo, apresenta à igreja. E aqui eu aprendo que todo Paulo precisa de um Barnabé. Barnabé pega Paulo e apresenta para Pedro, apresenta para João e fala, ele se converteu ao Senhor. E conta o seu testemunho de como no caminho de Damasco o Senhor apresentou-se a ele.
E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Saulo entrava e saía de Jerusalém, pregando o evangelho com ousadia, pregando o evangelho com autoridade. Eu quero dizer, irmãos, que nós necessitamos de pessoas amigas do nosso lado. Nós necessitamos de pessoas que nos estendem a mão. Nós necessitamos de pessoas que olhem para a nossa vida e reconheçam que Cristo habita em nós. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa de alguém para te estender as mãos. Eu aprendo que todo Moisés precisa de quê? De um Arão do seu lado. Todo Elias precisa de um Eliseu. Todo Davi precisa de um Jonatas do seu lado para dizer: eu estou aqui nos momentos difíceis. E eu estou profetizando que Deus vai levantar hoje um Barnabé para te ajudar. Eu profetizo que Deus vai levantar um Eliseu para caminhar do seu lado, Elias. A igreja necessita do Espírito Santo para permanecer em pé. E eu preciso te dizer nessa manhã, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você foi separado, dona. Você foi separado, irmão, para uma grande obra. Vocês foram separados, jovens, para servir a esse reino. E a palavra que eu encerro a minha participação é essa. Paulo tinha um foco. Paulo tinha um objetivo. O objetivo de Paulo era pregar o evangelho. O objetivo de Paulo era ser fiel a Deus. Passou por muitos açoites, naufrágio. Passou 2 noites no abismo. Foi perseguido. Foi caluniado. Mesmo assim, ele não desistiu da causa da cruz. Mas a conclusão que eu encerro aqui é essa. Em meio às tantas perseguições que aquele homem passou, a certeza de Paulo era o que está escrito em Romanos 8. E o verso 38 que diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está na pessoa bendita de Cristo Jesus. O objetivo da igreja é esse: pregar um evangelho genuíno, sem curva, sem maquiagem, porque nosso alvo e foco é o céu. 2 Timóteo 4:6, Paulo diz: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Vocês estão se preparando, porque a volta de Jesus está muito próxima. A volta de Jesus está muito próxima. E o Senhor tem recompensa. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não será em vão, mas terá uma grande
recompensa. Então eu aprendo aqui que vale a pena sim ser fiel a Deus. Vale a pena sim andar contramão a esse mundo. Porque Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho, para dar a cada um, segundo as suas obras. Vamos orar? Alguém necessita de oração? Eu quero convidar, se tem alguém que deseja se aproximar do altar para receber essa oração. Prepara um louvor, minha esposa, para louvar o Senhor, para a gente ir para casa. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O esforço que você fez para estar aqui vai ter uma recompensa. Enquanto esse mundo está nos perseguindo, nós estamos firmes no Senhor. Jovens, vale a pena sim ser diferentes a esse mundo. Vale a pena não negociarmos a nossa vinha. Vale a pena levantarmos a bandeira ensanguentada do Evangelho e dizermos: somos de Cristo.